Olá, alunos do 7º ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui para ministrar e continuar essa aula de matemática, tá ok? Vamos então verificar que aula é essa? Essa é a aula de número 75 e o objeto de conhecimento é pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações. Detalhamento: gráfico estatístico, elementos de um gráfico de colunas, barras ou linhas, construção de gráficos, análise de tabelas e gráficos, elaboração e resolução de problemas com dados estatísticos do cotidiano. Essa é a nossa aula, então vamos dar início a ela. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre dados estatísticos. Como organizar esses dados estatísticos? Se você observa lá um número informando alguma coisa, esse número sozinho não tem o poder quando a gente organiza esses números ou esses dados em tabelas e gráficos. Então, vocês já verificaram na aula anterior que como é importante aí nós expressarmos esses dados em tabelas, né? Uma organização. Por quê? Porque facilita a visualização, facilita a compreensão e fica bem melhor esteticamente, a gente pode alcançar aí um maior número de pessoas, certo? Então vocês já viram sobre a tabela. E agora nós vamos continuar. Da tabela nós podemos construir gráficos. E o que são esses gráficos? Observe então aí. O que são gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. E olha só, vamos continuar. Existem vários tipos de gráfico, tá? Então, geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas no determinado espaço de tempo. E são utilizados em diversas áreas de estudo. Com certeza vocês já viram aí nos livros de geografia gráficos, nos livros de história, nos livros de ciência, quando se fala principalmente depois desses 2 anos que nós passamos aí bem turbulentos, né? Então vocês verificaram que saíram muitos dados, muitos gráficos, tabelas com informações importantes para que a gente pudesse compreender o que estava ocorrendo, certo? E é claro, na matemática. Porque nós vamos utilizar então aí esse ramo para que possa realmente aí trazer todas essas informações para a população. Então vamos lá? Vamos iniciar aí falando sobre os elementos dos gráficos. Um gráfico é composto de qualquer forma? É só um desenho? Não. Existem elementos que fazem parte e que são necessários para a melhor compreensão, tá? Então vamos lá. Começamos com um título. Então, o gráfico ele precisa ter um título. Sobre o que ele está informando, um título claro, tá? Esse título tem que trazer lá a informação do que se trata esse gráfico. E depois tem que também ter a fonte. De onde esse gráfico vem, qual foi o instituto ou como foi que esse gráfico se originou. Então, a fonte ela é importantíssima, porque existem também aí, como vocês sabem, muitas informações que não são verídicas, muitas fake news. E isso acontece também com os gráficos. Eles podem tender a você fazer uma interpretação equivocada, tá ok? Por isso que a fonte é muito importante. Então, nós vamos continuar aí falando sobre eles. A outra informação, números. Os gráficos, eles trazem os números para que a gente possa aí ter a noção do que está acontecendo ou do que ele quer informar, tá? Então, eles são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. Então, a gente também tem essas informações nos eixos, que nós já vamos falar como estão essas informações, tá? E outra coisa muito importante que nós temos é a legenda.
tenho aí um formato para vocês, um exemplo de gráfico, tá? E vocês estão observando que esse gráfico possui uma legenda aí embaixo, olha só. Eu tenho aí que a linha verde está se referindo a celular, a amarela a computador e a linha roxa, internet em casa. Se não tivesse essa legenda aí, vocês saberiam do que estaria se tratando esse gráfico? Não. Então, a legenda, ela diz aí, como diz, né? Ela está informando sobre aí o gráfico, tá? Então, ela também é um elemento essencial do gráfico. E o que é esse gráfico? Olha lá, ele contém todos os elementos que nós falamos agora. Então, esse gráfico aí, vamos verificar, é um gráfico que trata, vamos voltar à tela, que trata sobre posse de bens e serviços de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. E tudo isso em porcentagem. Então, nós temos aí ó, o título, esse é um gráfico de linhas, como vocês podem observar. Esse gráfico tem a legenda, esse gráfico tem a fonte. Qual é a fonte desse gráfico? Olha aí, ó, é a Pesquisa Nacional de Saúde, tá ok? Que foi feita entre 2009 até 2019, tá? Então, pela agência aí do IBGE. Então, tá aí a fonte. Esse gráfico contém todos os elementos. E vamos interpretar, então, esse gráfico? Está falando sobre posses de bens e serviços dos estudantes do 9º ano. Vocês são do 7º, mas vocês também podem verificar. Então, observe que foi feita essa pesquisa e comparado os anos de 2009 até 2019. Então, eu tenho aí 2009, 2012, 2015 e 2019 no eixo horizontal. E no eixo vertical, eu tenho aí as porcentagens de 50% até 100%. Então, comparando aí, nós estamos vendo aí que todos eles aí, ó, tiveram um crescimento até 2015. Porque a partir de 2015, o que aconteceu? A linha amarela desceu, ou seja, a quantidade de computadores foi reduzida, a quantidade de celulares também, e o que aumentou muito foi o que, gente? A linha roxa, ou seja, internet em casa. Então, 93,6% dos estudantes do 9º ano possuem internet em casa, isso em 2019. Tá ok? Então, olha aí, ó, o gráfico de linha serve para que a gente faça a comparação aí de mais de um item que está sendo investigado. Tá ok? Não é bem mais fácil, bem mais simples verificar essas informações em gráficos? Tá ok? Então, tá aí esse exemplo de gráficos para que a gente possa analisar. E agora, professora, mas existe só esse tipo de gráfico? Então, eu quero que vocês observem agora aqui comigo. Existem vários tipos de gráficos. Eu tenho certeza que vocês já verificaram por aí quais são esses gráficos, tá? Então, existe uma grande variedade. Eu sei que vocês já viram por aí o gráfico de colunas, que é parecido com o gráfico de barras, o famoso gráfico de pizza, que é chamado o gráfico de setores. Não é tão comum, mas nós vamos aqui falar sobre o gráfico de áreas e rede, tá? A linha é comum, com certeza vocês já viram e eu trouxe um exemplo para vocês. Área e rede não é comum, mas nós vamos trazer aqui para vocês, só para que vocês tenham a noção do que são esses gráficos, tá? E como é que eu vou utilizar cada um deles? Depende da sua informação. Então, a gente já viu, como exemplo lá do gráfico de linhas, que é bom quando a gente compara mais de um item. Por exemplo, nós estávamos comparando lá a quantidade de celulares, internet e computadores. Então, é bom você utilizar o gráfico de linhas, né? Porque aí faz a diferença e você consegue verificar a evolução de cada uma delas, tá ok? E nós vamos começar falando, então, do gráfico de colunas, que eu sei que é o mais comum, que vocês verificam aí nos livros, nas informações, nos jornais, nas pesquisas. Com certeza você já verificou esse gráfico aí, tá? Então, o que é esse gráfico de colunas? Como o nome já diz, existem colunas nesse gráfico aí representando valor numérico, tá? Então, juntamente aos gráficos em barras, são os mais utilizados. E eles indicam o quê? Um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, tá? Então, cada barrinha lá representa aí um quantitativo. Lugares ou setores, e não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Como assim, professora? Vamos trazer, então, um exemplo desse gráfico para vocês. Observem aqui, eu tenho um gráfico que mostra aí os países mais populosos do mundo.
em milhões de habitantes, ok? Então, observem aí que eu tenho aí no eixo vertical a quantidade, certo? Olha aqui, ó. De 0 até 1.400, mas isso daí é em milhões, ou seja, 1.400, você vai acrescentar aqui, como é milhão, você vai acrescentar aqui mais aí a quantidade de 0, certo? Então, esse valor aí, ó, é 1 bilhão e 400 milhões, tá? Observe bem os dados e os valores que eles estão aí indicando, tá ok? Então, o título está ok. Existe legenda? Não, não existe legenda. Por quê? Porque aí não tem aí diferença de cores ou de dados para que precise ter. Mas você observa aí que cada coluna azul aí indica a quantidade da população de cada um desses países. Então, eu tenho aí China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, o Paquistão, a Nigéria, Bangladesh, Rússia e Japão. Então, esse gráfico aí em colunas, ele está apontando aí as maiores populações do mundo por país. E esse gráfico aí foi dessa fonte aqui, tá? Do Mundo Educação. E observem aí, professora, está faltando alguma coisa nesse gráfico? Está faltando, sabe por quê? Vamos lá, e é isso que eu quero que vocês observem em cada gráfico. Aqui, o país mais populoso. Qual é o país mais populoso aí do mundo? É claro que é a China, que contém a maior barra. Só que esse gráfico está faltando algo muito importante, que é a data. Não está falando aqui quando foi feito esse gráfico, essa pesquisa, certo? Porque aqui está falando que a China tem um pouco menos de 1.400, tá? Isso tudo em milhões, ou seja, quando eu multiplico por milhão, então eu tenho aí 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas se você for fazer uma pesquisa no Google, pode pesquisar aí, ó, você vai verificar que essa população já está muito maior, tá ok? Então esse gráfico aqui, ele não é de agora, isso que vocês podem observar, mas é um gráfico que serve para que a gente possa analisar, tá ok? Então observem aí que um gráfico, como nós falamos, ele contém elementos muito importantes, certo? E esses elementos são fundamentais para que a gente não caia em erro ou equívocos, tá certo? Então, quais são os países mais populosos? Está indicado aí em ordem decrescente pelo nosso gráfico. E cada barrinha dessa aí está indicando a quantidade. Então, basta eu olhar para a barrinha e basta a gente olhar aqui para o eixo vertical para saber a quantidade aí da sua população, certo? Então, esse gráfico aí é o mais comum e é o que mais vocês verificam por aí, tá ok? E vocês também podem fazer esse gráfico também no seu caderno. Escolha uma pesquisa, faça alguma pesquisa na sua sala de aula para que você represente isso daí, tá ok? Então, aí, esse é o gráfico de colunas para que vocês possam aí observar. E parecido com esse gráfico, eu quero que vocês observem aqui comigo, existe o gráfico de barras, tá ok? Então, ó, o gráfico de colunas é quando eu tenho, então, aí, colunas, tá? Nessa posição. Mas eu também chamo de gráfico de barras, porque é o mesmo formato, só que muda aí a ordem da posição, tá? Só muda os eixos, porque no gráfico de barras eu tenho as barrinhas aí, no caso, né? Estão deitadas, e aí você vai observar os eixos. Então, você vai verificar aqui a mudança aí. Então, enquanto num as informações numéricas estão no eixo vertical, no outro a informação numérica está no eixo horizontal, que é o que nós vamos ver. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, acompanhe aí na nossa imagem. Então, o gráfico de barras é a mesma função que o gráfico de colunas, só muda aí a posição das informações, tá ok? Então, olha esse gráfico aqui, ó. Eu tenho um gráfico aí de barras, observe então. Não é muito diferente do de coluna, certo? O que que muda? Olha aqui, as informações numéricas estão no eixo horizontal. E as qualitativas, tá? As informações estão aqui, ó, no eixo vertical. Apenas essa diferença, por isso que a gente chama de gráfico de colunas ou barras, não tem problema, tá ok? E esse gráfico trata-se de quê? Trata-se das taxas de mortalidade infantil por região. E olha aí a informação importantíssima. De quando é esse gráfico? 2013.
Então, aí esse gráfico contém todas as informações necessárias. Então, tem o título, tem a fonte, não tem legenda porque não é necessário, mas aí, ó, tem tudo que a gente precisa, tá ok? Então, qual é a região que tem o maior índice de mortalidade infantil? É a região Nordeste, é a maior barra que tem aí, certo? Olha aqui, ó, a barra dela está entre 20 e 25, certo? Então, olha só, é uma taxa muito grande, certo? E a menor taxa, qual é? É a região Sul, certo? A barrinha está aqui, ó, um pouquinho antes do 10. Então, aí é um exemplo prático e simples aí de um gráfico de barras, tá? Que é a taxa de mortalidade infantil. Ok? E o nosso Brasil, então, aí com as taxas de mortalidade indicados por região. E é claro que isso mudou, porque esse gráfico é de 2013, então existem gráficos mais atuais sobre isso daí, tá ok? Mas como esse gráfico estava bem bacana para que a gente pudesse exemplificar aí o gráfico de barras, então trouxemos ele também. É um assunto muito importante também para que a gente possa aí verificar e que vocês possam ter ciência de tudo isso, tá ok? Vamos então continuar. E quais são os outros tipos de gráfico? Você já viu então, aí eu tenho certeza, esse gráfico aí que é chamado gráfico de setores, mais famoso, né, conhecido aí, porque ele é semelhante a uma pizza. Então eu tenho uma esfera que ela é dividida em várias partes para indicar aí a porcentagem proporcional de cada uma das escolhas do que aquele gráfico está informando. Então eu trouxe um exemplo aí bem claro, bem prático para que a gente pudesse ver. Olha aí, nós temos um gráfico de setores, que é o de pizzas, indicando aí a distribuição da água no mundo. Então observem aí que eu tenho uma legenda em que cada cor indica aí qual é a água, de onde é essa água. Então eu tenho aí o azul claro, que é a maior porcentagem, 71% da água do mundo é o quê? É esse azul claro, que trata-se de água congelada. Depois, continua aí, nós temos o quê? Qual é a maior porcentagem depois da água congelada? São os 18%. E o que indicam esses 18%? São os depósitos subterrâneos, tá? De onde vêm aí os nossos poços artesianos? Você tem aí poço artesiano em casa? E continua aí, nós temos o quê? 7% de porcentagem, que são as águas que vêm de lagos e cursos d'água. E 4% apenas, em roxo, aí, a umidade do ar. E ainda tem mais uma informação, tem um outro gráfico aí também de setores indicando que 97% de toda essa água aí, de toda essa distribuição, é sobre água salgada e apenas 3% é água doce, tá ok? Olha só, e nós temos aqui, né, tanta água doce no Amazonas, então nós estamos bem servidos aqui na nossa região. Então, olha só, você sabia desses dados? Então, trouxemos aí para que vocês pudessem observar. Então, esse gráfico em pizza com a distribuição da água e também da água doce e salgada do mundo, como é essa distribuição. Professora, como que eu sei quantos por cento indica isso? Vou dar uma dica aqui. A porcentagem, ela fala sobre comparação. E como é essa comparação? De 100 em 100. Então, se eu tenho 71%, quer dizer 71%, 71 a cada 100. Se é 3%, quer dizer 3 a cada 100, certo? Então, porcentagem é uma divisão por 100, é uma comparação de 100 em 100, tá ok? Então, quando você tiver valores numéricos e você quer saber o que significa aquela porcentagem daquele valor numérico, lembre-se disso, tá ok? Vamos continuar então? Quais são os outros gráficos aí que nós temos para conhecer? O gráfico que nós trouxemos como exemplo lá com todos os elementos, que foi o nosso primeiro gráfico, o gráfico em linhas. E para que esse gráfico serve? Quando é que é utilizado esse gráfico em linhas? Esse gráfico em linhas também é muito utilizado na época de eleição, para comparar os resultados de candidatos, certo? Então, a linha, ela é utilizada para verificar se o candidato está ascendendo ou se ele está decrescendo, certo? Então, compara muitas vezes, como são vários candidatos, então usa-se uma linha para representar cada candidato, certo? Olha aí como é importante esse gráfico.
Então vamos ler o que diz aí na nossa cartela? Que ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações seja observado. Tá ok? Então, por isso é importante aí o gráfico em linha, tá ok? Vamos verificar então o exemplo? Mais um exemplo aí para vocês. Olha aí, ó. Nós temos então um gráfico e o que diz nesse título é a distribuição da população brasileira de 1980 a 2010. Tudo isso em porcentagem, tá ok? Então eu tenho aí o título, tudo certo, eu tenho a fonte e eu tenho a legenda. A linha azul indica a população urbana e a vermelha indica a distribuição da população rural, tá ok? Então observem aí que em 1980 nós tínhamos aí a quantidade de cada uma dessa população, urbana e rural. E o que aconteceu? O que aconteceu com a linha vermelha? Que ela decresceu. Como assim? A população rural, ela foi decrescendo a cada ano. Olha só, em 2010, decresceu. Ao contrário da urbana, o que aconteceu em todos esses anos? Aumentou a população urbana, como vocês podem acompanhar aí em cada linha, certo? Então, olha como é importante aí a verificação desses dados em gráfico, porque a gente está vendo aí que a população urbana tem aumentado e a população rural tem diminuído. E é claro que isso está diferente hoje, por quê? Porque esse gráfico aí é de 80 até 2010, então nós estamos agora, né, em muitos mais anos avançados, estamos em 2022, então como será que está à disposição desse gráfico hoje? Podem pesquisar aí que eu sei que vocês vão encontrar aí fontes confiáveis que vão lhe trazer essas informações, tá ok? Então esse foi o exemplo do gráfico em linhas e eu quero que vocês observem algo aqui. Nós trouxemos aí os exemplos do gráfico de barras, colunas, certo? De linhas e setores. Esses são os mais utilizados que vocês mais vão verificar aí nos seus livros, tá? Ou informações publicadas na internet. Mas nós trouxemos aqui dois tipos de gráficos também, que eles não são tão comuns assim nos livros e nem tão divulgados, mas vocês precisam conhecer também esses tipos de gráficos, certo? Trouxemos então para vocês e também com exemplos. E eu quero que vocês verifiquem então cada um deles, tá? Observem aí que um deles é o gráfico de áreas. E o que é esse gráfico de áreas? Ele é parecido com um gráfico de linhas. A diferença é que ele vai evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. Por isso que ele é chamado de gráfico de áreas. Algumas áreas vão ser evidenciadas por cores, tá? Para que vocês possam verificar aí a mudança ou o que está acontecendo naquele gráfico, tá? E ele é também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Então eu trouxe aqui um exemplo para que a gente possa verificar. Olha esse gráfico aí, ó. Professor, é um gráfico de linhas, ele é parecido. É um gráfico de linhas, mas notem aí que em cada espaço está indicado aí por uma área em cor. Então vamos lá observar por quê. Observem que essa parte aqui, ó, está com uma cor diferente, por quê? Porque foi onde aconteceu mais mudanças. O que aconteceu com essas linhas aí, ó? Uma cresceu, a outra diminuiu e a outra também diminuiu, certo? Porque do que trata esse gráfico? É a taxa por 1000 habitantes. É o gráfico ilustrativo sobre as taxas populacionais em casos de transição demográfica. Então observem aí, ó, que onde está a mudança está claro. E onde não há tanta mudança aí nesses dados, está em cor amarela. Mais evidente para que a gente possa aí verificar, tá? Então, cada área aí está mostrando, tá? Então, nós temos aí o crescimento demográfico. Então, o primeiro aí, essa primeira área em amarelo, está falando sobre o regime demográfico tradicional. E depois, em destaque, essa área branca aí, que está em duas partes, está falando sobre a transição demográfica. Na primeira fase e na segunda fase, tá? O que aconteceu na primeira fase? Redução da mortalidade e houve um crescimento acelerado. Então, houve mudanças drásticas aí nessas linhas, certo? Por isso que está separado aí por área. Então, nós temos aí cada uma delas, tá? Então, essa primeira
área aqui, ó, diferenciada, que é a primeira fase, e nós temos a segunda fase. O que trata essa segunda fase? A redução da natalidade e o crescimento moderado, tá ok? Por isso que cada uma delas está evidenciada aí por área. E na última nós temos o quê? Um regime já moderno e estabilizado. Então, por isso que está aqui também destacado na cor amarela, para que a gente possa aí verificar. Então, esse gráfico é o chamado de gráfico de áreas, tá ok? Vocês não vão ver tanto esse gráfico por aí nos seus livros, mas é importante, tá, o conhecimento dele. E agora nós vamos então a mais um exemplo de gráfico e depois nós vamos a aplicações com vocês, tá? Nós temos aí então o gráfico em rede. E o que é esse gráfico de rede? Ele não é tão comum na disciplina de geografia, tá? É geografia aí, sendo mais frequentemente utilizado para medição de termos especificamente estatísticos e até em jogos de videogames, online ou do tipo RPG. E a sua utilidade é comparar valores distintos de uma mesma variável. Como assim? Vamos então a exemplos aí práticos para que vocês possam compreender. Eu tenho aí um gráfico, tá? E esse gráfico está informando aí sobre o uso do solo no meio rural de um país. Lembrando aí, como está escrito ali embaixo, esse país ele é fictício, tá? Então, olha só, como está falando de um mesmo país, observe que está falando sobre agricultura, pecuária, mineração e as áreas naturais. Então, está comparando aí uma mesma variável, que é o quê? É o solo. Então, esse gráfico aí está representado em gráfico de rede, para que possa verificar como está essa distribuição, como está esse uso do solo nesse país aí que é fictício. Então, vocês observam que ele é mais utilizado, então, aí na agricultura e na pecuária, e nem tanto para áreas naturais e mineração, ok? Então, esse aí é o gráfico de redes, tá? E um gráfico muito famoso, que é um gráfico que é muito utilizado na divulgação de dados ou na divulgação de informações. Eu quero que vocês observem aqui. São os chamados infográficos. Eles representam a união de uma imagem com um texto informativo. E as imagens podem conter alguns tipos de gráficos, tá? Então, usam imagens para que chamem a atenção e também, né, que reforcem algum recado importante que essa informação quer dar. Por exemplo, olha aí, ó, que nós temos um infográfico trazendo aí os prejuízos do tabagismo em números. Então, nós temos aí os números, nós temos desenhos e esses desenhos estão ali indicando esses números, certo? Então, observem aí nossa primeira informação. O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Olha só essa informação. E desse total, cerca de 1,2 milhão são não fumantes expostos ao fumo passivo. Então, observem aí, pode ser que a pessoa não esteja fumando, né? Não use aí, não faça o uso do tabaco, mas ele está aí perto de pessoas fumantes ou mora com pessoas fumantes. Então, você também está aí com os mesmos riscos que a pessoa que está fumando, tá ok? Então, que é o chamado de fumo passivo. E o que mais? Observem, olha só, nós temos o desenho aqui de uma carteirinha de cigarro para chamar a atenção, para informar o quê? Que ao menos 69 substâncias do tabaco causam câncer. 69, gente, isso não é pouco. E o que mais? Observem aqui, ó, que eu tenho aqui as crianças. Tem o bebê, aí depois ela é maior, e aí na fase mais adulta correndo. Mais adulta não, né? O infantil mais velho. Por quê? Porque para informar que a cada ano 65 mil crianças morrem de doenças atribuíveis ao fumo passivo. Passivo, tá? É aquele que a pessoa não consome, mas ela está em um ambiente ou está ali, tá? Então, esse fumo passivo também é muito prejudicial. 65 mil crianças, isso é muita criança. Então, olha só, por isso que é utilizado aí essas informações com desenhos, né, com imagens, para que chame a atenção, para que gere esse desconforto na pessoa que está vendo, né? Chame a atenção e ele leia todas essas informações. E o que mais que nós temos aqui, né, informando? Que quase 80% dos fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda, tá ok? E nós temos mais informações, são muitas informações em um
infográfico só, que é justamente isso, tá? Esse é o objetivo. E há cerca de 1,1 bilhão de fumantes no mundo. Tá ok, gente? Então, esse aí é o nosso exemplo aí de infográfico. E trouxemos uma aplicação para vocês, tá? Existem outras formas de representar dados sobre a realidade, como vocês viram em tabelas ou em outras formas, mas os gráficos eles são fundamentais. Olha só, essa aplicação aí para vocês. A evolução da intenção de votos dos eleitores por 2 candidatos a prefeitos de um município é apresentada pelo gráfico seguinte. Então, eu tenho o candidato A aí em azul e o candidato B em vermelho. E aí, observe esse gráfico porque eu tenho uma pergunta. Em que mês o candidato A alcançou na intenção de voto dos eleitores o candidato B? Qual foi, então, o mês em que eles se encontraram, tiveram a mesma intenção de votos? Ora, professora, é só observar aí onde foi que as linhas se cruzaram. Então, observe que as linhas se cruzaram bem aqui, ó. Então, eu tenho essa informação aqui. Que mês é esse? Basta a gente observar. Foi no mês de agosto. Ou seja, a alternativa correta aí é a letra B, certo? Então, uma aplicação aí para vocês. E nós vamos finalizar a nossa aula aqui sobre gráficos. E eu agradeço aí a participação e a atenção de todos vocês. Até a próxima!